Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse mês de setembro, é o mês da Bíblia, eu quero compartilhar com vocês o Evangelho do dia. E nesse 1º de setembro, o Evangelho do dia é de Lucas 4, do versículo 38 ao 40. Então vamos ler o Evangelho e fazer algumas reflexões do que Jesus está nos ensinando, né? Então, saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou-se a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-lo. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhe os traziam. Impondo-lhes as mãos, os sarava. De muitos saíram os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele respondia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Então, meus irmãos, aqui na sua pedagogia, da prática, do dia a dia, Jesus está nos mostrando algumas lições muito importantes. Primeiro, Jesus não é invasivo. Ele espera que você peça o que você quer. Então pediram-lhe por ela. Alguém pediu pela sogra de Pedro. Então você pede por você pede pelos seus entes, você pede pela pessoa que você quer a cura. Você precisa ter essa intimidade com Jesus para pedir a Ele o que você precisa. Como se você estivesse falando com uma pessoa, com um amigo, porque de fato Jesus é essa pessoa, esse amigo, esse irmão que está próximo de você. A outra lição que Ele nos dá é sobre o poder, de ordenar que a doença desapareça. Então, em outra passagem, Jesus dá o poder a nós, pelo nosso batismo, de curar as outras pessoas. E é exatamente isso que ele está ensinando aqui. Ele ordena que a febre deixe-a, e a febre deixou. Uma terceira lição que ele está nos mostrando é que a sogra de Pedro, depois de receber o milagre, ela põe-se de pé e começa a servi-los. Servi-los aqui está no plural, porque é servir Jesus, a Deus, a Maria, os seus anjos. É servir a Santíssima Trindade. Então devemos servir a Deus através das pessoas, cuidando, ajudando, acolhendo. Devemos servir através da oração, devemos servir através do serviço mesmo na igreja, aos doentes, aos desamparados. Esse é o serviço que Jesus espera de nós. Então, continuando, Jesus se afasta e a multidão vai atrás dele, porque quer detê-lo. A multidão não quer que Jesus vá embora. Então, essa lição também é muito importante. Muitas vezes a pessoa acredita que Jesus está com ela, mas não acredita que Jesus está com o irmão, porque vê o pecado do irmão, porque vê os erros do irmão. Diz: não, Jesus está comigo porque eu estou em oração, porque eu estou em jejum, porque eu. Jesus está com todos os que dele necessitam e com todos os que dele se vale, e pede pelas suas necessidades. Então ele diz: eu tenho que ir, eu tenho que pregar para outras cidades. Então não é só em mim, não é só em você que ele vai realizar a cura, mas para todos os que dele necessitarem, para todos os que pedir e acreditar, Então essa lição é bastante interessante para que a gente possa refletir sobre a nossa relação com Jesus e com os nossos irmãos, Ele também expulsa os demônios, conversa com os demônios, ele repreende-os severamente. Então você não negocia com o mal, você repreende. Se você tem um vício, se você tem um pecado, se você tem uma mania, repreenda, afaste dela. Jesus está nos ensinando isso hoje. Você não negocia com os males que tem dentro ou fora de você, mas você repreende, você os afasta deles. Por quê? Porque o óleo não mistura com a água.
Se você é de Jesus Cristo, você não negocia com o mal. Você simplesmente corta os vínculos com o mal. E é isso que te faz ter intimidade com Jesus. Quanto mais você se afasta dos seus vícios, das suas manias, dos seus pecados, por menor que seja, mais te aproxima de Deus, porque Deus é luz, porque Deus é pureza, porque Jesus Cristo habita na luz, na pureza do nosso coração, da nossa alma, né? Então esse cuidado de estar na presença de Deus diariamente, falar para Ele o que você tem, conversar com Ele no seu dia a dia, louvar, agradecer, bendizer, né? E pedir também. Muitas vezes você deixa de falar com Deus para falar com um amigo, para falar com um psicólogo. Fala com Deus. Deus conhece você por dentro e por fora. Não tenha vergonha de falar com Deus, não tenha medo de falar com Deus, porque Ele está aos seus ouvidos. E depende da sua intimidade com Ele, para Ele fazer a obra na sua vida, né? Às vezes você fala, mas eu falo com Deus e Deus não me ouve. O tempo de Deus é um, o seu é outro. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Muitas vezes o tempo que Ele dá para você superar naquela dificuldade é o tempo que você precisa para se fortalecer para outras lutas que você vai encontrar, outros desafios que você vai encontrar na sua vida. Então, tudo que Deus faz é bem feito, tudo que existe depende de Deus, tudo está no controle de Deus. E Deus tira um bem maior de todo mal. Às vezes você está passando por um mal e não sabe qual o propósito disso. Deus está tirando um bem muito maior para você, para a conversão de alguém da sua família ou para você mesmo, para salvar a alma, a alma de alguém da sua família. Porque para Deus o que mais interessa é a nossa alma. Para Ele, o nosso corpo é muito importante. É muitíssimo importante, mas o mais importante para Deus é a alma, e a alma precisa estar curada, né? Então, quando você serve a Jesus, você está cada vez mais se aproximando dele e cada vez mais você está tendo essa intimidade de falar com Deus sobre a sua vida, as suas dificuldades, as questões que talvez você não conte para ninguém e você pode contar para Jesus. Então é isso, meu irmão, tenha essa intimidade com Deus, esteja sempre na sua presença, procure estar sobre a sua graça, que você superará todas as suas dificuldades, seus desafios. Para as questões gerais do Brasil, temos que ter fé e acreditar que venceremos essa luta, porque essa luta não é meramente material, física, mas é espiritual, sobretudo espiritual. Por hoje é só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fique com Deus e até amanhã.